Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça. Você sabia que todos os problemas que ocorrem no mundo, o responsável é Satanás? Há muita gente por aí que não gosta de atribuir a Satanás as coisas negativas e diz até assim, você demoniza tudo. Olha, essa história de livre-arbítrio, isso de fato não acontece. A única liberdade que temos é escolher quem nos controla. O ser humano ele é controlado por Deus ou por Satanás. São Paulo diz assim, porque a carne milita contra o espírito contra a carne e um opõe-se o outro, para que não façais o que quereis. É como se Deus nos puxasse pelas mãos e Satanás nos puxasse pelos pés. Nós estamos no meio de uma guerra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma literatura muito linda, né, que chama-se a crise final, ou o conflito final, ou o grande conflito, né? A grande guerra. Nenhuma outra religião fala mais desse conflito entre o bem e o mal do que os livros da senhora Ellen White. Mas está cheio de crente da Igreja Adventista que tem dificuldade de acreditar nessas coisas e vive por aí sofrendo e tendo grandes problemas e atribui a ele mesmo. Sendo que nós, na verdade, como indivíduo existimos. Tem Deus como indivíduo, tem Satanás, outro indivíduo e tem eu como indivíduo. Mas as minhas atitudes, ela é influenciada por Deus ou por diabo. Isso é um fato. Mas nós temos dificuldade de entender isso. Então quero dizer para você que por trás dos divórcios tem Satanás, por trás das brigas, do adultério, da prostituição, do álcool, da droga, da ameaça, dos problemas. Todos os problemas na face da terra têm um responsável, chama-se Satanás, o diabo. São Pedro sabia disso e ele diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, anda por aí. Olha o que São Pedro está dizendo, escreveu isso há 2000 anos atrás, ser sóbrio, tenha a mente ligada, focado, tenha consciência do conflito que você vive, tenha entendimento, seja sóbrio, tenha sobriedade. Nós estamos vivendo em um campo de batalha. Você precisa remir o tempo, porque os dias são maus, disse São Paulo. Nós estamos vivendo em um conflito, em uma guerra. E por que tanta gente sofre, tanta morte, tanta enfermidade, tantos problemas, e nós olhamos para o cristianismo e nós não vemos nada? A igreja nunca tem as respostas. Nós temos muita ação, como igreja nós temos muita ação e pouca unção, muita ferramenta e pouco poder. Perceba que a igreja, esse sistema organizado, religioso, voltado para as finanças, mas não tem poder para transformar. Estamos equivocados. Precisamos compreender que o evangelho ele nunca se submeteu a sistemas, igrejas querendo fazer marketing com as publicidades secular para adquirir membresia. Isso está totalmente desconectado do cristianismo, do chamado de Deus. O Espírito Santo já não trabalha mais em muitas igrejas, é o indivíduo que está criando as estratégias. Sabe, com Deus você não precisa de estratégia, porque Deus ele é a estratégia. Você precisa simplesmente se submeter e ser instrumento. E nós vimos tantos problemas, tantos lares despedaçados, tanta morte, tanto óbito, tanta coisa. Nós compreendemos perfeitamente que o mundo é um mundo que jaz no maligno. Mas o Senhor faz uma promessa, ele diz assim, sede sóbrios e vigiai. Quando Deus manda você vigiar, está dizendo assim, porque o diabo, vosso adversário, anda por aí. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio está aí. Está andando na tua casa, está andando no teu trabalho, está andando em todo canto. Ele anda por aí, procurando a quem possa devorar. Então Satanás é dono dos problemas da morte. Morte, doença são pequenas doses de morte. Deus, ele instituiu uma nação que crê no seu poder e que vive uma vida diferente, longe dos problemas, mesmo vivendo em um mundo cheio de problemas. Parece utopia ou estupidez do pregador dizer que você pode viver uma vida que supera os problemas, mas não é estupidez, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, você pode ser um vencedor. O Senhor diz assim, vigiai. Por que Deus manda vigiar? Se é para ser sóbrio e vigilante, porque o diabo está solto, está dizendo o quê? Que a sua vigia não tem valor? Que a sua vigia não te leva para lugar nenhum? Não, pelo contrário, Deus está dizendo, vigiai. Porque se você não vigiar, o diabo vai te comer no almoço. Se você não vigiar, o diabo vai fazer picadinho de você. Vigia, vigie. E novamente eu digo, vigie, porque o tempo se aproxima, os dias são maus. Se você vigiar, eu vou afastar o espírito de morte da tua casa. Se você vigiar, eu vou afastar o espírito de enfermidade da tua casa. Se você vigiar, eu vou repreender o divórcio, eu vou repreender a ameaça, eu vou repreender a fome, eu vou repreender a nudez, eu vou repreender os problemas. Deus entra no mundo em crise.
Deus entra num ambiente desgraçado, miserável, endemoniado e diz assim, eu vou consertar a vida para provar que eu sou Deus. Eu posso mudar a história, eu posso consertar as coisas, eu posso endireitar o caminho, eu posso curar da depressão, posso curar da AIDS, posso curar do câncer, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Mas as igrejas de hoje já não têm fé, tem fé em todo mundo, 54 especialidade médica por um único corpo, isso é absurdo. As pessoas, à medida que o fim está chegando, têm medo, estão com medo, nunca se sentiu tanto medo, mas Deus diz, eu entro no meio do medo e vou transformar a tua vida, vou mudar a tua história, vou te fazer ser vencedor para mostrar para o mundo caído sem fé que aqueles que confiam em mim ainda podem viver uma vida de vitória. Será que nós só podemos enxergar a crise, os problemas e não pode ter doses de vitória? Deus quer te dar doses de vitória, Deus quer te dar doses de poder, Deus quer te dar doses de alegria, porque senão não é cristianismo, senão é só uma religiosidade, e Deus não vem salvar religiosos, Deus vem salvar cristãos. Eu não vejo na palavra de Deus, Deus fazendo promessa de derrota para ninguém. Você vai ser um derrotado, um desgraçado, um enfermo, um doente, um ameaçado. Eu não vejo Deus fazendo promessas de derrota, a não ser para os que não servem a Ele. Mas para os cristãos Ele diz assim, eu sou contigo, tu serás vencedor, eu vou com você, cai mil ao teu lado, cai 10.000 à tua direita, nada acontece, eu vou te dar vigor, eu te dou poder para pisar serpente e escorpião. Quando Deus manda vigiar, Ele complementa dizendo assim, vigia e vê as atitudes do diabo, porque eu vou te dar poder para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do diabo, e nada nem ninguém vai te fazer mal algum. Será que é uma brincadeira de Deus quando Ele diz nada nem ninguém vai te fazer mal algum? Por que Deus diz isso? Você precisa acreditar nessa palavra, então Deus mente? Nada nem ninguém vai te fazer mal algum. E esses sinais acompanharão os que creem em mim. Aleluia! Expulsarão demônio, curarão enfermos, pisarão serpentes, se comer veneno, beber veneno, não vai morrer. Isso é uma promessa de Deus. Ou tu crê nisso, ou então tu tá lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Mas sabe qual é o nosso problema? É que na religiosidade não se crê nessas coisas, porque a religiosidade trabalha com cerimônias, rituais e tradições, mas no cristianismo nós trabalhamos com sinais, prodígios e maravilha, porque esse é o resultado, onde passa um crente, onde passa um profeta. Eu quero dizer para você que Deus tem uma profecia para a tua vida, vai ser vencedor, vai ser vitorioso, vai ser restituído o dinheiro, os valores que Satanás roubou, vai ser destituído a enfermidade, a saúde que Satanás tirou, eu te dou de volta a saúde, a paz, a alegria, o casamento, a palavra que é restituição. Deus quer restituir tudo que é teu, porque Ele é um Deus de promessa, é um Deus de poder e pode mudar a história do que acredita. Então creia, acredite, experimente essa promessa do Senhor e tenha certeza de uma coisa, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que Deus é contigo, que Ele te ama e quer te ver sorrir, e de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça e seja vitorioso nesses dias e mostre para o mundo caído que é um poder disponível, que você será receptáculo do poder de Deus a partir de agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.